Efésios capítulo 2, temos a máxima da graça que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 de Efésios 2 também deve ser lembrado. O versículo 10, depois de nos dar a definição de que a salvação é pela graça, ela diz que todos nós fomos chamados por Deus para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos salvos pela graça, mas salvos para quê? Salvos para uma grande obra que o Senhor, conforme diz a sua palavra, preparou antes para cada um de nós. Portanto, antes que você nascesse, assim como nós temos o exemplo do profeta Jeremias no capítulo 1, desde o seu ventre Deus já havia sim te escolhido, não porque você seja o centro da história humana, mas porque você tem participação na história da redenção. Nós de fato então, meus irmãos, somos feitos para sermos novamente a imagem e semelhança de Deus e para cumprir um propósito, estabelecer boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Ora, tudo. Nós somos salvos pela graça. Não há nada que possamos fazer para alcançarmos tal salvação, mas tal graça nos traz responsabilidades, nos traz uma grande missão, e só é possível cumprir essa missão se antes você estiver fortalecido. E a expressão fortalecido que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 2, dizendo que o Senhor Jesus crescia e se fortalecia, ela diz respeito a um sinônimo que é o crescimento. É por isso que eu gostaria de focar com vocês nessa noite, não essencialmente na graça, que é esse favor que nos alcança e nos traz salvação, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta noite, com respeito à importância do crescimento, de modo que nós temos que aprender nessa noite a crescer como Jesus. Portanto, aprenderemos hoje a crescer como o nosso bom mestre. E não dá para falar em ser fortalecido, em crescer, sem citar 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18. 2 de Pedro 3,17 diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Muitos de vocês vão entrar na universidade em breve, se é que já não estão. Alguns dos nossos irmãos estão agora frequentando o ambiente acadêmico, e a palavra de Pedro é muito atual para nós. É um texto em que ele fortalece a igreja do Senhor a combater as falsas doutrinas, os falsos mestres. E ele diz: até mesmo vocês, salvos pela graça, correm o risco de se desviar da fé por conta de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Ou seja, nós, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, nas nossas escolas, somos tentados diariamente a nos desviar do nosso propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele diz que há um antídoto para que eu permaneça inabalável dentro da universidade. E o antídoto não é fugir. Amém? Isso porque eu já ouvi vários irmãos proibindo indiretamente os seus filhos de estudarem nas universidades federais. Isso porque são ambientes muito demoníacos, ambientes que proporcionam falsas ideologias, ambientes que são a porta aberta para o inferno. Até mesmo isso eu já escutei. Mas nós nos esquecemos, meus irmãos, que não podemos ser sal dentro do saleiro. Nós não podemos nos esquecer de que a universidade, quando o cristão pisa o pé nela, é um terreno santo, pronto para ser desbravado para a glória de Deus. Portanto, a ideia não é fugir, mas nos preparar. Quer ver um exemplo? A minha esposa, formada onde? Na Universidade de Brasília. Meu cunhado, aonde? Universidade de Brasília. Eu estudei onde? Lá na Universidade de Brasília. Meu cunhado, na Universidade de Brasília. Todos nós nunca nos desviamos dos caminhos do Senhor até hoje. A liderança da juventude lá da nossa igreja,
todos, praticamente todos, foram formados em universidades federais e são crentes até hoje. A gente não pode se esquecer de que a universidade, como um ambiente plural, como o próprio nome universidade diz, é um ambiente que você pode escolher qualquer caminho, meus irmãos. É um ambiente que tem, de fato, ideologias ruins. É um ambiente opressivo para o cristão. Quer ver um exemplo? Minha esposa chama-se Pamela Cristina. No seu primeiro dia de aula, ela lá com seus 17 aninhos, não é? Ainda um pouco ingênua, e estava lá aguardando a sua chamada na faculdade. Aí o professor começou a ler Adriana, Paulo, Bruno, Carlos, e assim sucessivamente, até chegar lá no finalzinho em P, Pamela. Aí ele leu o nome composto, Pamela Cristina. E ele prontamente já falou, Cristina. Cristina tem a ver com Cristo. Cristina significa seguidora de Cristo, não é isso? Vamos ver se você vai permanecer assim até o final desse curso. E ali ela conta que percebeu uma opressão terrível sobre a sua vida. Mas, meus irmãos, esse é o mundo em que a gente vive. E é possível sobrevivermos a esse mundo e vencermos ele, e influenciarmos esse mundo, e virarmos o jogo, e tornarmos o Evangelho digno de ser ouvido pelo poder da palavra. Como? Mas para que isso seja possível, é necessário lermos o versículo 18. Ele fala: toma cuidado para não cair daqueles que têm erros e que não praticam princípios morais. Antes, porém, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Para que nós possamos resistir esses ambientes hostis aos cristãos, é necessário, meus irmãos, crescimento. Se você estiver crescendo em Cristo, você será de fato inabalável. Vá para qualquer ambiente sem temer, em constante vigilância e oração. Mas se você estiver fortalecido, a vitória é certa. Crescei antes na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescer, então, inclui saber quem é Jesus. É impossível crescer, ser fortalecido pela graça, sem conhecer a pessoa de Cristo. Cresça sabendo que Jesus é o Senhor, só Ele tem todo o poder, que Ele é o Salvador, só há refúgio pleno nele, e que apenas Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Só é possível ser fortalecido pela graça e crescer assim, sabendo quem é Jesus. E eu quero te afirmar que Jesus, Ele enquanto homem existiu. E apesar disso parecer óbvio, porque estamos numa igreja, meus irmãos, desde a década de 80 já se temia não se conhecer mais o nome de Jesus. O grande estudioso Francis Schaeffer, ele relata num livro chamado Quem é Jesus?, de outro estudioso chamado Ravi Zacarias, do temor que eles tinham nos ambientes, principalmente intelectuais, de que as gerações futuras, isso lá em 1980, não saberiam mais definir quem era Jesus. O escritor Charles Swindoll, que escreveu aquela grande série famosa, Heróis da Fé, escreveu a biografia de Jesus baseada nos evangelhos. Ele começa o seu livro também dizendo que fez uma pesquisa num shopping center em Dallas, no Texas. E a pergunta era simples: quem é Jesus? Sabe qual eram as respostas das pessoas? Pasme. Jesus coçava a cabeça. Jesus, aquele lá do Natal, um líder religioso. Jesus, eu já ouvi falar, Jesus, aquele lá dos judeus. Jesus, aquele que falam dos tais cristãos. Mas 90%, e a maioria era jovem e adolescente, não souberam responder com firmeza quem era Jesus. No ambiente acadêmico, na sua escola, no seu colégio, vão te perguntar: você é crente? Eu sou. Você é crente em quê? Em Jesus.
quem é Jesus? O que você vai responder? Você vai gaguejar? Meu pai me levava para a igreja, minha mãe também falava sobre Jesus, e eu estou aqui. É por isso que nós não subsistimos às falsas ideologias e às falsas doutrinas, simplesmente pelo fato de não estarmos prontos a darmos a razão da nossa esperança, como Pedro nos instrui. Para que sejamos fortalecidos pela graça, é necessário responder com firmeza: quem é Jesus? E o texto que a gente leu é o único texto na Bíblia Sagrada que nos mostra a infância e a adolescência de Jesus. Dos 4 evangelistas, nenhum se propôs a descrever como foram os dias iniciais, nessas fases iniciais da vida de Jesus. Lucas foi o único deles. E pouco se fala sobre a infância e a adolescência de Jesus. Mas eu quero repetir: Jesus existiu. O Jesus histórico, Jesus homem, existiu. Ainda que muitos duvidem, há relatos históricos de que Jesus é de fato alguém verdadeiro. Portanto, saiba fundamentar que Jesus existiu e que Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E que Ele não apenas existiu, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. O historiador Flávio Joséfo já disse, no século I, neste momento havia um homem sábio chamado Jesus, e a sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas entre os judeus e as outras nações se tornaram seus discípulos. Os historiadores afirmam que Jesus de fato existiu. Um pensador ateu, agnóstico, Luiz Felipe Pondé, ele diz que não se fala muito sobre a infância e a adolescência de Jesus, e esse é mais um dos motivos para nós reconhecermos que ele de fato existiu, pois nenhum personagem relevante na história teve a sua infância e adolescência narrada, a não ser que a história fosse muito, no mínimo, inventada. O fato de se falar pouco sobre a infância e adolescência de Jesus, então, fortalece que ele de fato é uma personagem real. Lucas, então, que acabamos de ler, conta esses anos iniciais de Jesus. Perceba, em primeiro lugar, que o menino crescia. E de Lucas, dizendo em versículo 39 em diante, que Jesus tinha 12 anos. Logo no capítulo seguinte, nós vamos ter Jesus se preparando para o seu ministério, e ele não tinha mais 12 anos, ele tinha agora 30 anos ao exercer o seu ministério. Pouco se fala da infância dele. No 8º dia ele cumpriu toda a lei, foi apresentado de acordo com a lei de Moisés, e depois ele foi apresentado aos seus 12 anos, e crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça estava sobre ele. Primeira coisa que devemos memorizar nesta noite: Jesus crescia. Você pode repetir comigo, os adolescentes, pelo menos em nome de Jesus? 1, 2, 3, Jesus crescia o menino e se fortalecia. A palavra do Senhor então diz que Jesus crescia em todos os aspectos, e a expressão fortalecimento pela graça diz respeito a um crescimento integral, um crescimento físico, intelectual e espiritual. E um problema que nós vemos na geração atual é que é uma geração que não quer crescer. Em nome de Jesus, aprendamos nessa noite: é necessário crescimento, que é uma prova de que a juventude atual não se preocupa em crescer-se. Saiu no ano passado e divulgado nas mídias nesse ano um relatório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e diz que nós brasileiros, meus irmãos, estamos na 2ª colocação do país com a maior população de geração neném. Já ouviram falar na geração neném? Quem já ouviu falar na geração neném? É um termo que parece que é uma piada, mas é um termo técnico nos relatórios estatísticos. Nem trabalha,
nem estuda. E nós somos o segundo colocado, perdendo apenas para a África do Sul. Nós somos uma geração que não tem investido em crescimento. Os nossos jovens querem ser nenéns. Como se não bastasse. Já eu volto para o texto. Olha só. A adolescência, desde 2018, vem sendo estudada. E querem agora ampliar a adolescência para no mínimo 24 anos de idade. Alguns ainda mais ousados dizem que a adolescência pode até ser estendida aos 32, 33. E eu até fiquei um pouco feliz, caramba, sou adolescente de novo, glória a Deus, aleluia. Me senti um teen, não é isso? Irmão, pode por gentileza aumentar só um pouquinho o meu retorno e diminuir o teclado, eu agradeço em nome de Jesus. A geração neném não quer crescer e os adolescentes estão tornando-se cada vez mais adolescentes. Jovens de 24 anos querem ser considerados ainda adolescentes. Isso não por questões hormonais, fisiológicas, mas os mesmos estudiosos dizem que algumas decisões, elas precisam ser tomadas mais tarde. E por isso a adolescência, para que a saúde possa ser melhor atendida, deve ser assim expandida. Porque os jovens não querem crescer, querem ser eternos adolescentes e não querem ser aptos para tomar as próprias decisões. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo. O menino crescia. Nós acabamos de ler um pouco da adolescência de Jesus. O versículo 41 diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, quantos anos? 12. Quem tem menos de 12 aqui? Levanta a mão. Amém. Só uns 4 cordeirinhos de Cristo ali. Glória a Deus. Vocês todos têm mais de 12? Jesus tinha quantos anos? 12 anos. E eles subiram à festa conforme o costume. Por que essa idade de 12 anos ela é importante? Isso porque os 12 anos, eles marcavam na cultura judaica e até hoje, o fim da infância e o início da vida religiosa adulta. Aos 13 anos, o jovem judeu era e é apresentado perante a comunidade como sendo agora um homem perante a lei. Eles passam então por um ritual chamado Bar Mitzvah, aos 13 anos, que significa literalmente filho da lei. Ou seja, aos 12 anos, Jesus é apresentado então para os 13 passar pelo Bar Mitzvah e sendo considerado então adulto de acordo com a lei religiosa. Jesus, a partir dos 12 anos de idade, era então responsável pelos seus atos. Ele não era mais dependente dos seus pais no que diz respeito a fazer escolhas que confirmariam o seu chamado, a sua vocação e a sua salvação. Hoje querem se tornar adolescentes até os 24 e 30. Jesus, aos 12, assume a responsabilidade de se tornar homem. E as mulheres, pasmem, porque mulher amadurece mais rápido, não é isso? Quantos adolescentes aqui de 15 anos estão todos, alguns ainda, né? Aí as meninas já são super maduras, falando sobre o futuro, sobre a situação atual econômica e política do país, quais os seus propósitos antes de se namorar comigo, não é? E os meninos ainda lá no... Porque parece que as meninas amadurecem mais rápido. E as meninas eram filhas da lei e passavam pelo Bat Mitzvah aos 12 anos de idade, antes. Portanto, de nós aqui presentes, de acordo com a lei do Senhor, todos somos adultos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Já passou da era de sermos dependentes de estímulos para crescer. Já passou da idade do adolescente vir à igreja por obrigação, de não tomar escolhas que dizem respeito ao seu futuro. Os adolescentes, muitos de hoje, não os daqui, em nome de Jesus, são altamente responsáveis
inclusive para definir se ele não quer mais ter o seu sexo de origem, mas não possuem responsabilidades básicas de tomar as decisões, de trabalhar, de se instruir na lei do Senhor, de crescer na graça e no conhecimento. É como se fosse uma maturidade seletiva. É como se os adolescentes mundanos dissessem: eu sou maduro sim para namorar, eu sou maduro sim para praticar relações sexuais, para ir para as festas que eu quiser, eu sou maduro para tudo isso. Tá, e para ser responsável, para arrumar a sua cama, para sair da sua casa, para trabalhar e ser independente financeiramente, não, aí eu sou adolescente ainda. E para se dedicar ao diaconato da igreja, e para se dedicar ao serviço do Senhor, e para ser um porteiro da casa do Senhor com dignidade e honra, não, eu sou apenas um adolescente. É uma maturidade seletiva. Mas eu creio que em nome de Jesus hoje se levanta adolescentes que a partir de hoje crescerão na graça e no conhecimento de Jesus, e que vão impactar toda uma nova geração de adolescentes maduros para a glória de Deus. O menino então crescia, e como eu cresço, o crescimento se dá com humildade e obediência. Lembre-se que Jesus, o seu relato biográfico, ele parece que dá um salto de 12 para 30 anos, repito. Por quê? Porque Jesus só foi cumprir o seu ministério público, sendo literalmente famoso. É como se Jesus, aos 30, tivesse cerca de 40 milhões de seguidores, mais do que o Neymar no Instagram. Pensa num cara famoso, era Jesus. Mas quantos anos ele tinha? 30. Dos 12 aos 30, não se fala sobre o ministério de Jesus, a não ser em relatos falsos, apócrifos, escritos no período interbíblico. E por quê? Porque antes que se transpareça publicamente, antes que você seja notório e notável a todos, antes que você queira a fama por ser um grande preletor e pregador do Evangelho, é necessário preparação, crescimento em humildade, em sabedoria e em obediência. Nós vivemos na geração superficial e na geração do instantâneo. Uma pessoa se torna uma celebridade com um simples Reels que viralizou. As pessoas não querem crescer, querem ser sucessos instantâneos, de modo a validar o seu ministério pelo número de seguidores que crescem no máximo 1 ou 2 anos. A adolescência não é época necessariamente de se mostrar para o mundo inteiro, é época de crescimento, de fortalecimento, de maturidade, para que quando chegue a época certa, você se mostre para todo o mundo e todos reconheçam que você é filho de Deus. Jesus não falava como os mestres da lei, as pessoas se maravilhavam com os seus discursos, e a palavra do Senhor diz, porque ele falava como quem tinha autoridade. Para que você fale e seja ouvido, não apenas escutado, é necessário autoridade. E a autoridade não se constrói de uma hora para outra. Para se ter autoridade, é necessário crescimento. Em nome de Jesus, aproveitem jovens, aproveitem adolescentes. Aproveite você que está iniciando no ministério. É tempo de crescimento, é tempo de fortalecimento, é tempo de solidificação dos alicerces, para que quando a tempestade vier, você não seja de forma alguma abalado. E esse crescimento é necessário. Jesus crescia, ele era humilde. Olha, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava sentado no meio do pátio do templo, e ele conversava com os mestres da lei. Mas Jesus não era um jovem adolescente entrão, um sabichão. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 51, que ele estava no meio dos mestres, mas ele ouvia e perguntava. Versículo 46, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e lhes fazendo perguntas. Adolescência, juventude, não é tempo de falar e expor opinião e querer mudar o mundo só. É tempo de ouvir
perguntar, sentar e aprender. Jesus respondia e as pessoas ficavam maravilhadas com a inteligência dele, mas ele respondia porque antes lhe era perguntado. Jesus era humilde. Sabedoria, ela é acompanhada da humildade. Quem é sábio aos seus próprios olhos atestou o seu certificado de tolice. A palavra do Senhor diz: ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. O proverbista também nos diz que até o calado se passa por sábio quando ele fecha a sua boca. Não é época de sairmos com os nossos megafones apenas. É tempo de nos fortalecermos, não ligando para a fama, mas conquistando a autoridade, debaixo da autoridade suprema de Jesus Cristo, que é Senhor, autoridade máxima. Jesus ouvia, perguntava e respondia com sabedoria. Para que você seja uma autoridade naquilo que você fala, antes é necessário ouvir. Antes de expor adolescentes, em nome de Jesus, não percam a oportunidade de crescerem. Jesus teve um ministério, e se fosse um simples humano, o seu ministério perdura até hoje, 2000 anos. Quantos vídeos virais já se foram? Quantos influencers não influenciam mais nada? Duram uma semana, um mês, quiçá um ano. 24 horas depois você já tem um novo meme do momento. Um novo TikToker com 1 milhão de seguidores, em menos de 48 horas. Eu conheço um amigo, não demorou um ano para que ele virasse mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Muitos conhecem aqui, inclusive. E glória a Deus por isso. Ali é um ambiente de evangelização. Mas, para que você tenha de fato autoridade, e para que o seu ministério dure, não apenas um ano, uma semana, um mês, mas por toda a sua vida, é necessário que você cresça. E para crescer é necessário ouvir, perguntar, se fortalecer em entendimento. E esse crescimento é um crescimento integral. Jesus crescia em estatura, em graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Olha só, é necessário então, jovem, adolescente, irmão e irmã, que nós exercitemos a piedade. Paulo diz a Timóteo, 1 carta, capítulo 4, versículo 8: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Quantos aqui tem uma vida fitness? Levanta sua mão. Aqui nós temos o nosso amigo. Quantas vezes você vai à academia por dia, ou por semana, perdão? Você faz calistenia? É alto nível, aí é mais top ainda. Parabéns, Deus te abençoe. Flexão, barra, usando o peso do próprio corpo, não é isso, calistenia? Sinistro, está no shape. Olha que bênção. E o exercício físico, ele deve ser relegado? De forma alguma. O exercício físico, meus irmãos, é importantíssimo. Há muitos de nossos irmãos com ministérios incríveis, que tiveram a sua história brevemente encerrada aos 40, 50 anos, porque não cresceram de forma integral, porque cuidaram do intelecto, da alma, do espírito, mas se esqueceram do próprio corpo. O Evangelho segundo João é um evangelho muito específico, por isso que ele não é chamado de evangelho sinótico, que é o nome dos outros 3, porque João é mais profundo, e ele combate uma das falsas doutrinas da época, que perdura até hoje, chamada gnosticismo. Em linhas gerais, o gnosticismo diz que o corpo já é podre por si só, portanto você não deve ligar para o seu corpo. Se preocupe apenas com o intelecto, com a alma, com o espírito, porque o corpo não interessa o que você faz com ele, ele já é por si só deteriorado. Essa é uma doutrina maligna, e o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: antes sejam santificados em tudo, espírito, alma e corpo.
Vocês não sabem, ele diz aos coríntios, que vocês são templos do Espírito Santo, e que devemos também adorar a Deus com os nossos corpos, e oferecer o nosso culto racional, que é justamente oferecê-lo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável. É necessário então cuidar do corpo. Não adianta só ir para o Shaba, não adianta só se ligar no intelecto e estudar teologia. É importante santificar também o seu corpo e cuidar dele para a glória de Deus. Então, muitos ignoram o seu corpo e pensam que ele não é importante, mas outros, por sua vez, só se preocupam com o corpo. E aí o cara malha 5, 6, 7 vezes na semana, posta lá, tá pago, acorda 5 da manhã, é sinistro. Ele está acabando com a granja de todos os supermercados, come 20 ovos por dia, fora as bombas ainda, nosso pastor diz. Ele se liga muito no corpo, está preso, atrelado àquilo, a sua imagem. Isso é importante? É. Mas a palavra do Senhor diz que isso é de pouco proveito. Dar então ao seu corpo a prioridade com respeito ao exercício físico, com respeito à aparência, com respeito apenas ao externo, isso é pouco proveitoso. Não é algo eficiente, porque é algo passageiro, que logo se vai. É por isso que ele diz o seguinte: quer malhar, Timóteo, você como jovem, malhe, faça exercício, mas exercite-se na piedade. O que isso significa, em outras palavras? Timóteo, cresça em espiritualidade, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Timóteo, exercite-se, assim como você se exercita na academia, exercite-se espiritualmente na piedade. Ou seja, meus irmãos, ser cristão implica em crescimento, implica em exercício. Quantos aqui são cristãos? Por favor, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia, eu também. Mas você sabia que a palavra cristão no Novo Testamento só aparece cerca de 3 vezes? Por outro lado, aqueles que seguiam a Cristo são chamados por diversas vezes de discípulos. Qual seria a melhor palavra que nos define então? Discípulos ou cristãos? Por certo, discípulos, porque discípulo é mais profundo, porque discípulo significa seguir a um mestre. Discípulo significa sentar para ouvir, aprender e depois seguir. Discípulo tem a mesma raiz etimológica da palavra disciplina. É impossível ser então um cristão genuíno se antes você não for discípulo, e é impossível ser discípulo se não tiver disciplina, e quem não tem disciplina não cresce. Logo, ser cristão genuíno é se exercitar na piedade e buscar crescimento constante todo dia, o dia todo, sem parar, enchendo-se do Espírito, nunca satisfeito. Agora o meu shape espiritual está sinistro. Jamais diga isso. Nunca esteja satisfeito com o seu shape espiritual. Sempre se esvazie e se encha de novo. Sempre se renove. Sempre tenha uma metanoia, uma renovação do seu entendimento. O crescimento do cristão, meus irmãos, ele é integral e ele é eterno. Ele só cessa quando tivermos os nossos corpos glorificados. Portanto, é impossível ser cristão e não buscar o crescimento. E não há crescimento sem disciplina, porque disciplina é requisito de discípulo. E para exercer disciplina é justamente colocar em prática o que Paulo pede para Timóteo, é exercitar a sua piedade. E nós temos visto, meus irmãos, que as disciplinas espirituais têm sido negligenciadas,
têm sido perdidas. No texto que lemos, Maria e José perderam Jesus. Jesus foi encontrado apenas no terceiro dia. Se não crescermos e sabermos quem Jesus é, nós corremos o risco de perdê-lo. Se não ligarmos para o fortalecimento espiritual, corremos o risco de perder aquilo que nos alimenta e que nos mostra quem é Jesus, a sua palavra. O segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 34, salvo engano, 34, nos conta sobre um jovem chamado Josias. Você acha que Jesus começou o seu ministério ou a sua história de preparação ministerial muito cedo, aos 12? Agora eu vou te contar a história de um cara ainda mais cabuloso, por assim dizer. Josias. Josias se tornou rei em Israel, sabe com quantos anos? 8 anos de idade. Segundo Crônicas 34, versículo 1, diz que ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Dos reis de Israel, quase 100% deles foram reis tolos e idólatras. Temos poucas exceções de reis piedosos. E um deles era um menino Josias, que foi chamado para reinar com 8 anos. Mas perceba que aos 8 anos ele não foi um tolo como Roboão. Roboão foi o filho de Salomão. Ele, querendo ser sempre do hype, sabe? Sempre seguir a orientação da maioria, ele, ao invés de consultar com os adultos, com os velhos, ele pediu conselho dos mais jovens, dos seus pares. Roboão então ouviu dos anciãos. Os anciãos, parafraseando, disseram: ô Roboão, quando você for reinar, é o seguinte, a gente que já tem experiência, seu pai Salomão pegou muito pesado, cara. Pega leve e você será bem sucedido em seu reinado. Mas ele não, foi escutar o que estava no hype, foi escutar a galera dos seus pares, os jovens. O que eles disseram? Roboão, é o seguinte, diga o seguinte para eles: se o meu pai colocava apenas um dedo mindinho, agora eu vou colocar a mão toda e ainda vou pisar em cima. Resultado, o reino dele fracassou, e o reino de Israel até hoje paga por isso. A partir daí nós temos então um período da monarquia dividida do reino de Israel. Reino do sul, Judá e Benjamim; reino do norte, as outras demais tribos. E nessa divisão, meus irmãos, nessa confusão, havia idolatria, havia falta de piedade, e a maior parte dos reis, meus irmãos, não foram sábios, mas se descambaram para falsos deuses. Mas havia alguns piedosos, e Josias foi um deles. E aos 8 anos, mesmo sendo rei, ele não começou já colocando e chutando a porta. Ele teve sabedoria, e a palavra do Senhor diz no versículo 3, antes disso, diz no versículo 2, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele foi reinado coroado, e ao invés de chegar já chutando a porta, o que ele fez? Buscou ao Senhor, buscou ser tão piedoso quanto seu pai Davi, que era segundo o coração de Deus. E só no 8º ano do seu reinado, versículo 3, ou seja, quando ele tinha 16 anos, sendo ainda bem jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então ele iniciou aos 8, fazendo o que o Senhor aprova, e nos 16 ele começou a buscar Deus. Sabe o que significa? Ele começou a estudar, começou a pesquisar, começou a ver os grandes feitos do Senhor. Ele foi fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Ele fala: os meus pais, os meus avós acreditavam nisso, eu também tenho que acreditar, tenho que me fundamentar. E aos 16 anos ele começa a buscar ao Senhor. E no 12º ano, ou seja, quando ele completou 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Entenda o que esse texto quer dizer, em nome de Jesus. Eu sei que é muita informação, mas presta atenção. Olha o que Josias fez.
Josias, ao invés de querer ser um jovem que ia mudar o mundo, ele pensou: para que eu possa mudar o mundo, é necessário que antes eu cresça. Ele começou a reinar com 8, dos 8 aos 16 buscou, e apenas aos 20 ele começou a implementar de fato o seu reinado na prática. Para que você tenha noção do estado do reino, era muito pior, meus irmãos, ou pelo menos parecido com os nossos dias. Eu digo pior porque Josias foi o sucessor do seu avô Manassés, que é considerado o pior de todos os reis de Israel. Só para você ter uma noção, Manassés ofereceu sacrifícios a outros deuses, mas não foi um sacrifício qualquer. Ele sacrificou o seu próprio filho. Os arqueólogos inclusive encontraram tofetes, pequenos vasos de barro com restos de fetos, de modo que era muito comum sacrifícios de crianças e de bebês no próprio templo do povo de Deus. Como estava a situação desse povo? Ele, antes de agir, para que ele tivesse autoridade, era necessário que ele crescesse, que ele se enrobustecesse, que ele fosse preparado e tivesse autoridade para reinar. Mas quando ele se preparou na sua adolescência, meus irmãos, quando chegou a hora de agir, ele destruiu todos os altares idólatras, e até que ele morresse, não houve idolatria no meio do reino. E sabe o que é interessante? Jesus foi perdido lá no templo, não foi? E Josias estava começando a buscar, começou a agir, mas para que a sua ação perdurasse até o fim da sua vida, ele precisava se alimentar ainda mais. E só é possível se alimentar ainda mais, só é possível se alimentar de fato até o fim da vida, se nós nos alimentarmos de uma fonte inesgotável. A única fonte que de fato nos fortalece para pregarmos e trabalharmos para a eternidade, a palavra do Senhor. E o reino estava tão idólatra, tão imundo, tão sujo, que o livro da lei havia se perdido. O povo de Israel, o povo da lei, não tinha mais acesso à Bíblia Sagrada. E aí, determinado sacerdote achou, ele esbarrou no livro da lei e mandou avisar ao jovem Josias que a lei havia sido encontrada. A palavra do Senhor havia sido deixada de lado. Alguém já disse que se todos os cristãos pegassem as suas Bíblias e as sacudissem no mesmo instante, talvez haveria a maior tempestade de poeira de todos os tempos. A Bíblia Sagrada havia sido perdida, mas ela foi encontrada, e quando ela encontrou, ele pediu que a lessem em voz alta. Quando ele leu a lei do Senhor, ele se prostrou, se humilhou, se fortaleceu, e a reforma iniciada por ele, ela teve êxito até o fim de sua vida. Onde está a Bíblia Sagrada na sua vida? Onde está a palavra do Senhor? É impossível exercitar-se na piedade, é impossível crescermos no conhecimento sem a palavra de Deus. O livro havia se perdido. Onde que está a sua Bíblia? Onde está a palavra de Deus? O livro físico? Ah, pastor, está no meu app. Meus irmãos, o aplicativo é uma bênção. Eu não sou tolo. Eu sou um usuário também das mídias sociais, por obrigação agora que a minha irmã me obrigou, mas é bênção. Olha a sensibilidade que nós temos ao texto sagrado. Maravilha. Mas quando eu uso apenas os apps, no meu inconsciente, é como se eu igualasse o Instagram, a Bíblia Sagrada, ao WhatsApp e aos meus demais apps. Não há um senso de sacralidade para o meu corpo. É claro que nós não idolatramos o livro físico, nós não somos bibliólatras. É o conteúdo do texto, é a palavra que é viva. Mas para o seu corpo que é frágil, falho, se você não tiver o livro físico em suas mãos, você não há de dar a ele o devido valor que ele merece.
sempre a sua carne pecaminosa vai priorizar os demais aplicativos ao app da Bíblia. Portanto, pare com essa história de dizer que andar com um livro debaixo do braço é coisa de religioso retrógrado. É coisa de gente sábia que busca se crescer na graça, no conhecimento, e que reconhece que é daqui que sai toda a fonte de vida e de vida eterna. Onde está o livro? O livro foi já achado no reinado de Josias. Para nos encaminharmos para o fim, então, se lembre que é necessário crescer. Se lembre que o crescimento é integral: corpo, alma, intelecto, espírito. Terceiro, lembre-se que é necessário exercitar-se na piedade. É necessário malhar a sua espiritualidade. E eu malho, eu exercito a piedade, sobretudo através da palavra de Deus. E só é necessário, só se faz possível ter contato direto com a palavra de Deus e buscar crescimento constante, se você tiver disciplina. A alternativa à disciplina é o fracasso. Nós vivemos na geração do imediatismo. Se a página não está carregando no seu site e demora mais de 10 segundos para abrir a sua pesquisa no Google, se você for como eu, você vai quase dar um piripaque de ódio. Meu Deus, 10 segundos, ele não trouxe essa informação depois de pesquisar 1.495.756.000 sites. Olha a pesquisa que o Google fez em 10 segundos, e eu achando ruim que ele estava demorando. Por quê? Somos imediatistas, queremos tudo instantaneamente, não conseguimos esperar os 60 segundos do micro-ondas se encerrar para pegar o que estava dentro do forno. Queremos que o sucesso seja instantâneo, queremos que o nosso ministério floresça de uma hora para outra, queremos ser os mais conhecidos de todo mundo com um vídeo viral, queremos enriquecer por um milagre de uma hora para outra. Somos imediatistas. Queremos ser referência sem antes nos fortalecer no secreto, no íntimo, e sem enrobustecer no espiritual. Meus irmãos, só é possível crescimento genuíno com disciplina, e disciplina é discipulado, e discipulado nunca termina, e discipulado não é instantâneo, é um pouquinho todo dia. Quer uma dica de disciplina? Tenha um alvo, tenha um objetivo. Disciplina sem alvo, ela nos traz um peso, um fardo que não nos pertence. A disciplina de Deus é prazerosa. Ela dói porque combate contra a carne, mas quando ela faz sentido, ela se torna prazerosa. Tenha o alvo. Conta essa história de um jovem que era obrigado pelo pai a estudar violão, a estudar música erudita. Ele tinha que tocar na orquestra da igreja e ser o melhor músico, mas toda vez que ele estudava, olhava para a janela, via os moleques jogando bola. E aí ele sempre se desanimava. Eu podia estar lá jogando bola, mas estou aqui fazendo calos nos meus dedos. Certa vez esse jovem então dorme e tem um sonho. Nesse sonho aparece um grande anjo, lindo, um mensageiro, e leva ele para um local que na verdade era um estádio de futebol, com um grande palco no centro. E no palco no centro tinha um homem, não um menino, mas um homem tocando os mais belos acordes que ele poderia ter visto. E as plateias o aplaudindo, dizendo: uau, bis, de novo, bravo. E o anjo lhe disse: esse jovem é você no futuro. Ele: uau, que máximo, eu ia amar ser como ele. Mas o anjo diz: mas você tem que estudar, você tem que ter disciplina. O jovem então acorda com aquela